Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, diz que a Polícia Federal está à disposição para investigar o caso Marielle. E afirma que a elucidação do crime é uma questão de honra para o presidente Temer. Nesta terça-feira, as mortes da vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes completam 5 meses sem conclusão das investigações. E você vai ver também. Prazo para registro de candidaturas termina na quarta-feira. Até agora, 6 dos 13 nomes anunciados na corrida eleitoral à presidência da República oficializaram as candidaturas. Polícia faz operação contra o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Entre os presos estão o chefe da quadrilha e policiais civis e militares que davam suporte ao crime organizado. 3 anos após chacina que deixou 23 mortos na Grande São Paulo, famílias das vítimas ainda não foram indenizadas pelo governo do estado. Crise diplomática entre Estados Unidos e Turquia derruba a moeda turca e afeta as principais bolsas de valores do mundo. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério de Segurança Pública assinaram hoje a criação de um sistema que vai unificar o banco de dados de pessoas desaparecidas em todo o Brasil. De Brasília, a repórter Renata Teodoro tem mais informações. Boa noite, Renata. Oi, Boris. Boa noite para você, para Amanda e para todo mundo. Pois é, Boris, o objetivo agora é facilitar as buscas e até mesmo a investigação das polícias. Isso porque, Boris, os casos de desaparecimento no Brasil têm aumentado. Olha só, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública, só em 2017, 82.684 pessoas sumiram. Mais cedo, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre as novidades agora do sistema. Vamos ouvir. Se um desaparecido tirou um título de eleitor, nós vamos saber. Se um desaparecido, você tem um atestado de óbito, a gente vai saber. Se um outro tirou um CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação, você vai saber. E depois, esses bancos que estão sendo integrados, eles vão também, num segundo momento, integrar base de dados no exterior, através da Interpol, através da Europol, da Meripol. Só lembrando que as primeiras horas de uma pessoa desaparecida são cruciais na tentativa de localização. Por isso, as autoridades pedem que a família avise a Polícia Civil, faça um boletim de ocorrência quando houver o desaparecimento. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Nós vamos torcer para que esse sistema não desapareça na burocracia de Brasília e consiga sair do papel. Causa pasmo, que na época dos computadores já não existisse um sistema desses. É bom lembrar que nem os fichários das polícias dos estados brasileiros estão integrados. A promessa é que serão agora. Isso é uma vergonha. Investigado por supostamente ter assinado um decreto com o intuito de beneficiar empresas que atuam no setor portuário, o presidente Michel Temer voltou a negar qualquer irregularidade. Sem citar o caso, Temer disse que é uma ilusão achar que o presidente é o único responsável pelo texto. A declaração foi dada durante a abertura de uma reunião que discutiu um decreto sobre relicitações. Não se pode ter a ilusão de que, num dado momento, o presidente da República redige um decreto e assina esse decreto e manda publicar. Isso não existe. Nem no meu governo, e evidentemente não existiu em governos anteriores. Mas ocorre que muitas e muitas vezes eu verifico que decretos por mim assinados, que foram objeto destas preliminares todas, que acabei de enunciar, e dos quais tomo conhecimento, muitas vezes apenas no dia
para ser assinado uma semana depois, às vezes até em solenidades públicas. O que se alega é que o presidente da República quis beneficiar uma ou outra empresa. E isto, meus senhores e minhas senhoras, gera, às vezes, procedimentos investigativos que, às vezes, alcançam 5, 6 mil páginas para revelar o óbvio, ou seja, que durante muito tempo se deu todo um processo, ou um iter, um caminho administrativo, para chegar ao presidente da República. Com essa fala, indiretamente, o presidente Temer tenta se defender da acusação de editar um decreto que favoreceria uma empresa do setor de portos. Essa história é alvo, já há algum tempo, já há muito tempo, de uma investigação da Polícia Federal que não termina nunca. Outra coisa, o governo americano fez chegar ao presidente Temer sua preocupação com a aproximação cada vez maior do Brasil com a China. Há 2 dias do fim do prazo para registro, apenas 6 dos 13 nomes anunciados como pré-candidatos à presidência da República oficializaram as candidaturas. Os pré-candidatos têm até quarta-feira para oficializarem a candidatura no TSE. Até o momento, já foram registrados 6 candidatos. Cabo Daciolo, do Patriotas, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, João Amoedo, do Partido Novo e Vera Lúcia, do PSTU. Militantes do Partido dos Trabalhadores estão a caminho de Brasília para participar de um ato político que será feito durante o registro da candidatura do ex-presidente Lula, previsto para quarta-feira. Mas a candidatura do petista ainda tem que passar pelo crivo da Justiça Eleitoral. Como Lula foi condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, ele pode ser enquadrado na lei da ficha limpa. Se o TSE entender que ele é ficha suja, Lula não poderá participar da disputa. A expectativa é que essa resposta saia até o dia 17 de setembro, mesmo prazo para a substituição de candidatos. Então, o PT poderia substituir Lula por Fernando Haddad. Não existe na legislação brasileira nada, nenhum artigo que possa impedir o Lula de ser candidato. E nós vamos manter a candidatura dele. E nós não vamos escrever outro nome. Nesta segunda-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, falou sobre a importância do cumprimento da lei da ficha limpa. A chamada lei da ficha limpa é de iniciativa popular. Foi o conjunto de cidadãos que levou ao Congresso Nacional aquilo que lhe parecia próprio. E aquilo foi examinado. E aquela proposta foi examinada. E se tornou lei. Uma lei que, chamada Lei da Ficha Limpa, é considerada pela ONU uma das melhores leis havidas hoje no mundo. A terceira melhor lei nessa matéria. E nesta terça-feira haverá mudança no comando do TSE. Luiz Fux entregará a presidência para Rosa Weber, que está na corte desde 2012 e atualmente ocupa o cargo de vice. Ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2011, Rosa Weber iniciou a carreira na Justiça Trabalhista e também já passou pelo Tribunal Superior do Trabalho. Lula vai tentar o registro e, se possível, estar presente na urna eletrônica. Já se fala, quem diz isso é o Lauro Jardim no Globo, que Fernando Haddad se prepara para, ele deve substituir Lula, registrar seu nome como na chapa eleitoral como Fernando Lula Haddad. Isso mesmo, Fernando Lula Haddad, claro, para facilitar uma possível transferência de votos. Impedido pela lei da ficha limpa, só se houver uma enorme surpresa, Lula participará desta eleição. E na sexta-feira, às 22 horas, tem debate presidencial aqui na Rede TV.
No próximo dia 17, a Rede TV realiza o debate com os candidatos à presidência da República. E a sua participação é muito importante. Você pode enviar por texto ou vídeo perguntas aos candidatos usando as nossas redes sociais. Para isso, basta acessar o nosso Twitter, Facebook, Instagram ou YouTube e usar a hashtag Debate na Rede TV. Se preferir, você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp, no número que aparece aí na sua tela. E não se esqueça, coloque seu nome completo e a cidade onde mora. O juiz Sérgio Moro mandou prender os ex-executivos da empreiteira Mendes Júnior, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Rogério Cunha Pereira e Sérgio Cunha Mendes. Os três já foram condenados em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por associação criminosa e corrupção ativa. Moro ainda autorizou que a polícia dê um prazo de 24 horas para os executivos se apresentarem voluntariamente. Neste processo, segundo o Ministério Público, a Mendes Júnior pagou mais de 30 milhões de reais em propinas para a diretoria de abastecimento da Petrobras. Os analistas do mercado financeiro aumentaram a previsão de inflação para este ano. A estimativa do relatório Focus, o boletim Focus, que é o mais recente divulgado hoje pelo Banco Central, elevou de 4,11% para 4,15% a previsão para o IPCA deste ano. Ao mesmo tempo, os economistas também baixaram a previsão de crescimento, a previsão do PIB para 2018, chegou a 1,49%. E vamos conversar agora com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Quer dizer que o delegado-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, e setores da Justiça decidiram fazer uma campanha de graça para o PT? Por que você diz isso, Reinaldo? Boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Olha, Boris, porque essas pessoas, no fim das contas, falam demais, né? Eu, por exemplo, falo demais, adoro falar. Só que eu não sou político. Eu não exerço cargo público, eu não exerço cargo de confiança, eu não sou chefe da polícia, né? Eu falo aquilo que eu quero falar e o público pode gostar, não gostar. Eventualmente, os que me contratam falam, chega, não quero mais saber de você, tá falando demais, acabou, e vai embora. Pronto, acabou, fica tudo certo. Eu não gero crise política nenhuma, né? Agora, o seu Rogério Galoro, ele é delegado-geral da Polícia Federal. Ele concedeu uma entrevista ao Estadão no domingo absolutamente inacreditável. Resolveu fazer campanha de graça para o PT, embora não tenha sido essa a intenção. Por que eu estou falando isso, Boris? Que ele resolveu explicar, comentar os bastidores daquele infausto 8 de julho, em que houve uma ordem de um desembargador para soltar o Lula, aí o outro mandou não soltar, e ficou aquele solta, não solta. Eu até comentei a questão lá da Holanda, e ainda brinquei que eu não tinha entrado em nenhum coffee shop, eu não estava maluco, eu estava sóbrio, eu estava sereno, né? E aí o que é que disse o seu Rogério Galoro? Que quando o juiz Rogério Favretto, plantonista, mandou soltar o Lula, e houve um despacho impresso, legal, com o brasão da República e o símbolo da Polícia Federal, da Justiça Federal, quando mandou soltar o Lula, ele não soltou por quê? Ele não soltou porque ele recebeu um telefonema da Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e a Raquel Dodge teria dito, não solte não, que eu vou recorrer ao TSE. Depois ele recebeu um telefonema do Thomson Flores, presidente do TRF4, e disse, não solte não, porque não é para soltar. E nós sabemos que o Gebran Neto, relator do caso, também telefonou e se manifestou. Nós sabemos que o Sérgio Moro também telefonou. Então nós temos o seguinte, nós temos uma ordem expressa da Justiça Federal que foi confessadamente desrespeitada pelo delegado-geral da Polícia Federal com base no que eu chamaria de embargos auriculares. Telefonemas, conversas ao pé do ouvido.
justiça informal. É um caso claro, lamento, de abuso de autoridade e o PT percebeu isso claramente. Expressou isso imediatamente numa nota. Afinal, o delegado está confessando. E quando eu disse lá da Holanda que a decisão do Rogério Favretto não tinha nada de ilegal, eu posso não gostar dela, isso é outra coisa. Ele, como plantonista, é plenipotenciário, tem pleno poder para fazer o que bem entender. As pessoas estranham, interpretações exóticas foram feitas, inclusive pela ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Agora a Veja publica uma nota sobre o Gebran Neto, relator do caso, que chamou o caso para si e mandou não soltar o Lula, manter o Lula preso. O Gebran Neto comentando com interlocutores seus que se viu obrigado a atropelar a letra fria da lei para evitar o pior, e o pior, segundo ele, era soltar Lula e eventualmente prendê-lo de novo. O Gebran Neto até agora não retirou essas palavras. E não vai retirar, porque eu fui atrás dessa história e é verdade. Então, meus queridos, quando eu disse que o juiz Rogério Favretto tinha plenos poderes para fazer o que fez, mas ele estava em conluio com o PT. Isso você pode ver depois. A decisão da justiça se cumpre. Não cabe ao delegado-geral da Polícia Federal deixar de cumprir uma ordem judicial que, enquanto não foi cassada pelo STJ, valia com base em telefonemas, inclusive da Procuradora-Geral da República. Como é que é? A Procuradora-Geral da República agora telefona para impedir a Polícia Federal de executar uma decisão judicial. O nome disso é esculhambação. Toda a campanha do Lula, toda a campanha do PT está centrada na tal da injustiça que teria sido cometida com o Lula. Todo mundo sabe o que eu acho, eu já disse que foi condenado sem provas. Não vou entrar nesse mérito agora. Temos aí um absurdo em curso, que é um Lula candidato que não será candidato, um vice que se apresenta como vice-candidato, que na verdade será o candidato titular, o que está tornando confusa a chamada área da democracia, que pode criar problemas eleitorais graves, envolvendo inclusive questionamentos sobre a legitimidade da eleição. E aí vem o delegado-geral e dá essa entrevista. É de uma irresponsabilidade brutal. E não foi a única bobagem que ele falou, não. Falou bobagem também sobre a Universidade Federal de Santa Catarina, onde há claramente uma perseguição a professores que ele não reconhece. Contou os bastidores da prisão do Lula no dia 7 de abril. Bastidores, Boris, de questões de segurança. Alguém já viu o FBI contar como organiza as suas operações? E ele contou que o Sérgio Moro tinha mandado invadir, que quase acontece uma tragédia. Assim, como quem diz, para citar um escritor, como quem diz, hoje é sexta-feira. Eu falo o que eu bem entendo. Não dá. Este país, com esta desordem, com essas pessoas falando, com os representantes da lei e da segurança, completamente fora da caixinha, para usar a expressão do Ciro Gomes, o país se torna ingovernável. Por qualquer um. E a situação que vem por aí não é uma situação fácil. Quando é que essas pessoas vão cumprir o seu papel institucional? E vão, no fim das contas, calar em vez de falar. Porque isto é fazer política. O seu Rogério Galouro deveria ser demitido. Não sendo demitido, deveria demitir-se do cargo. Mas nada disso vai acontecer
porque desrespeitar a lei no Brasil virou a normalidade, virou a forma de fazer política, né? Para essa gente, eu jamais vou tirar o meu chapéu. É isso aí. Reinaldo, obrigado, boa noite e até amanhã. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, prestaram depoimento hoje na Justiça Federal. Ambos são acusados de receber propina de empresários em investigação que apura a compra de votos para o Rio sediar a Olimpíada de 2016. Sérgio Cabral negou ter recebido ao longo de 5 anos 10 milhões de reais em propina do empresário Arthur Soares. O rei Arthur, como é conhecido, era um dos principais fornecedores do Estado na época e há 1 ano está foragido. Cabral admitiu a existência de Caixa 2, mas negou que seja corrupto. Já o ex-secretário Sérgio Cortes, acusado de receber 148 mil reais de Arthur Soares, o rei Arthur, para reformar o seu apartamento, diz que os trabalhos foram feitos com recursos próprios. Cabral está preso graças à ação da Lava Jato. E espera-se que ele passe alguns anos na cadeia e não se torne mais um exemplo de impunidade. Ele e outros criminosos tiveram o atrevimento de assaltar a população deste país. Com o dinheiro desviado, poderiam ser construídas escolas, hospitais, etc. Além de cumprir a pena, ele e sua mulher precisam devolver o que roubaram até o último centavo. Foi cremado hoje na Vila Alpina, em São Paulo, o corpo do jornalista Cláudio Weber Abramo, vice-presidente da ONG Transparência Brasil. Cláudio Abramo morreu ontem aos 72 anos em decorrência de um câncer. O jornalista era uma referência no combate à corrupção e na luta pela integridade das instituições públicas. Foi um dos articuladores da Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011. Formado em matemática pela USP e mestre em filosofia da ciência pela Unicamp, ganhou o Prêmio ESSO por criar ferramentas online que ajudaram a imprensa a trabalhar com dados públicos. Cláudio Weber Abramo era filho de outro grande jornalista, Cláudio Abramo, já falecido. A colaboração de Cláudio Weber Abramo para a modernização do controle do Estado e combate à corrupção é inestimável. Ele vai fazer falta. 17 pessoas foram presas em uma operação para combater o jogo do bicho no Rio de Janeiro. E o que mais chamou a atenção foi a quantidade de policiais civis e militares que atuavam nessa quadrilha. As imagens feitas pela Polícia Civil durante a Operação Saigon mostram o estilo de vida que a quadrilha levava. Um carro, joias e dinheiro foram apreendidos. O objetivo era cumprir 23 mandados de prisão preventiva. Os presos são acusados de explorar o jogo do bicho em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Luiz Anderson de Azeredo Coutinho e o irmão Alexandre são apontados como líderes do esquema, que funcionava há 10 anos e era herança de família. 11 policiais civis e militares entre agentes da ativa, ex-policiais, aposentados e reformados, também pertenciam ao grupo. Eles faziam a segurança das lideranças, eles faziam o transporte dos valores e eles faziam a chefia de toda a questão do fechamento apuratório, da contabilidade, da guarda dos valores, além do pagamento de propina. A questão dos policiais civis era um pouco mais rebuscada. Por quê? Porque eles faziam a recuperação do material apreendido em eventual operação policial. As investigações começaram há 1 ano e meio e apontam que a quadrilha funcionava como uma empresa. Os integrantes, incluindo os policiais, recebiam valores fixos como o salário, além de benefícios como plano de saúde e odontológico. O grupo operava em 300 pontos de aposta e o esquema movimentava cerca de 10 milhões de reais por mês. Os presos devem responder por organização criminosa, corrupção passiva, ativa e peculato, que é o aproveitamento do cargo público em benefício próprio. Os criminosos tiveram os bens e contas bloqueados. A sociedade precisa tomar conhecimento disso, que muitas vezes o que ela olha como cultural, como lúdico, tem uma série de crimes gravíssimos, inclusive homicídio, para aquele que tenta sair dela.
deu zebra desta vez no jogo do bicho. Foi uma tremenda surpresa. Todo mundo ficou muito pasmo em ver essa gente de repente presa. Ninguém sabia que tinha jogo do bicho em São Gonçalo, como tem no Brasil inteiro, em todas as esquinas, em todos os locais, abertamente. Esses bicheiros devem ter cometido uma imprudência ou algum grande pecado e foram abandonados pela divindade. Foram presos enquanto o jogo do bicho campeia livre em todo o país, inclusive com resultado pela internet. E isso não acontece por acaso. A ação policial, inclusive, pode ter prejudicado a campanha eleitoral de muita gente. Um caso de feminicídio em Votorantim, no interior de São Paulo. No fim do ano passado, levou a polícia até um serial killer. O homem, que foi preso em fevereiro, é acusado de matar outras 3 mulheres. Todas foram assassinadas de forma cruel e violenta. O que aconteceu comigo hoje, eu não quero que aconteça com a família de ninguém, entendeu? Ninguém merece passar por isso, ter uma morte que aconteceu com a minha mãe, que foi muito dolorosa, como saiu no IML. Este rapaz tem medo de se identificar e é filho de uma das vítimas. Antes de ser assassinada, a mãe dele foi agredida e teve o rosto queimado. Ele jogou fogo no rosto dela e depois colocou o vestido em cima para queimar. E quando eu fui reconhecer ela no IML lá, foi bem difícil. O acusado pelo crime foi preso. É Everton Soares Júnior, de 27 anos, conhecido como mexicano. Apesar de negar, a polícia tem certeza que ele matou 4 mulheres na região. Todos os crimes ocorreram entre 2014 e 2017 e têm as mesmas características. As vítimas mulheres foram agredidas no rosto a pedradas ou pauladas e violentadas sexualmente com algum tipo de objeto. Elas foram encontradas desconfiguradas e nuas. Em 2 casos, ele ainda colocou um saco na cabeça das mulheres e ateou fogo. Ainda de acordo com a polícia, Everton atraía as vítimas oferecendo drogas, já que elas eram usuárias. As vítimas são Jéssica Roberta Pereira, de 30 anos, Rosângela da Cruz Silva, de 50 anos, Lúcia Fucani, de 52 e Mara Aparecida de Franca, de 44 anos. As investigações chegaram até Everton porque ele foi visto saindo de um bar com Mara. Uma testemunha que está protegida pela justiça e também foi ameaçada afirmou à polícia que ele confessou a autoria de 2 dos 4 crimes a ela. Everton Soares ficará preso preventivamente até o julgamento. É um serial killer mesmo, isso não há dúvidas nenhuma. Ele traça um perfil da vítima, ele executa as vítimas da mesma forma e tenta, mas não consegue ter relação com as vítimas. O pai dele, Edson Soares, de 49 anos, também foi detido. De acordo com a polícia, ele foi visto com o filho na cena de um dos crimes. A efetiva participação do pai na morte, se ele teve alguma participação direta ou indireta que seja, não está ainda esclarecida. Mas o pai está preso preventivamente por esse fato também. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, colocou a Polícia Federal à disposição do Rio de Janeiro para assumir a investigação em torno do assassinato da vereadora Marielle Franco. O presidente Michel Temer autorizou a medida. A suspeita da participação de agentes públicos e políticos no caso pode tirar a investigação das mãos da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Polícia Federal é uma das melhores polícias investigativas do mundo. Tem recursos tecnológicos, tem recursos humanos, tem recursos orçamentários para sustentar qualquer investigação. Mas isso não significa desqualificar a equipe que aí está trabalhando. Significa dizer que nós estamos prontos para fazê-lo. Inclusive, já sabemos quais delegados, quais que seriam necessários eventualmente mobilizar para a eventualidade de sermos requisitados. Como o Rio de Janeiro está sob intervenção federal na área de segurança pública, cabe aos interventores fazer o pedido oficial para a transferência do caso.
Há 5 meses, a procuradora da República, Raquel Dodge, sugeriu que a Polícia Federal ajudasse a esclarecer os crimes. Mas o Ministério Público Estadual se opôs e recorreu ao Conselho Nacional de Segurança. O presidente Michel Temer já autorizou o uso da PF para que se chegue aos culpados. Ele considera o esclarecimento do caso Marielle como uma questão de honra do seu governo. Aliás, todos nós consideramos isso. Eu sabia que a Polícia Federal era competente, mas melhor do mundo, como disse o ministro, para mim é uma surpresa em termos de investigação. Parabéns. 3 anos depois da maior chacina da história de São Paulo, cometida por policiais militares e um guarda civil, as famílias das vítimas ainda não foram indenizadas pelo governo do estado. O olhar triste resume a dor que esta mãe carrega. Um vazio, né? Tudo que faço, tudo... Lembro o horário que ele saía para trabalhar, porque eu chamava ele para ir trabalhar. Na hora que chegava, eu estava em casa. Então a gente, todos os dias, né? Embora se passaram 3 anos, a gente lembra. Na frente do vão do MASP, na Avenida Paulista, cartazes e flores pelo chão lembravam as vítimas da maior chacina da história de São Paulo. A mesa montada para um simbólico almoço do Dia dos Pais representa esse último momento que as vítimas tiveram junto com os seus familiares. Os pratos sem comida simbolizam o vazio que cada um deles deixou. Quando eu cheguei, que eu vi a mesa aqui, aí eu pensei comigo, eles não estão na mesa, né, sentados. Eles deviam estar aqui, mas não estão. O ato era para chamar a atenção do Estado, que até agora não indenizou as famílias. Essas famílias têm que ser indenizadas, porque entes do Estado que estavam aptos e a obrigação deles era fazer a segurança, trabalhar pela segurança dessas pessoas. Foram lá num ato de vingança vil, passando por cima da lei, passando por cima do próprio Estado, cometeram esse ato de atrocidade. 17 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Este sobrevivente aceitou nos dar entrevista, mas sem ser identificado porque até hoje ainda sente medo. Um tiro atravessou o pé dele. Foram 6 meses para conseguir voltar a andar. Sou eletricista, mas só não estou exercendo uma profissão, devido a essa limitação que eu tive. Essas dores no pé, não tenho mais a força, não consigo desenrolar mesmo o serviço que eu desenrolava antes desse fato. Ele também perdeu um amigo na chacina. A gente não imaginava, 8h30 da noite, a rua movimentada, a gente não estava em bar, a gente não estava a gente estava na calçada, na frente da casa de um amigo, conversando, como a gente sempre fazia. Eu pensava que qualquer coisa poderia acontecer, um meteoro cair ali, mas isso daí de chegar desse jeito, não imaginava não. Os crimes aconteceram há exatos 3 anos na Grande São Paulo. A matança ocorreu em cerca de 2 horas. 3 policiais militares e um guarda civil foram acusados de executar 23 pessoas e ferir mais 7 por vingança pelos assassinatos de um PM e de um guarda municipal durante um assalto dias antes. Na época, o caso ganhou repercussão internacional. Em setembro do ano passado, a Justiça condenou 3 agentes pelos crimes. O policial militar da Rota, Fabrício Eleutério, foi condenado a 255 anos de prisão. O PM Thiago Heinklein a 247 anos e o guarda civil Sérgio Manhanhã a mais 100 anos. Em março deste ano, o cabo Victor Cristilde Silva dos Santos foi sentenciado a 119 anos de prisão. Para mim parece que não tem nem um mês que aconteceu. A gente sente muito falta, né? Muita falta. Continua o mesmo sentimento de perda, né? A saudade aumenta mais, porque a ferida continua ainda muito aberta. O Estado de São Paulo não está cumprindo o seu dever de indenizar as vítimas dessa chacina executada por agentes públicos e, portanto, o Estado é responsável. Isso é vergonhoso, isso é uma coisa
insuportável. Com a palavra, o governador Márcio França. Um dos PMs condenados pela chacina de Osasco foi julgado hoje por outro caso. Fabrício Eleutério e outros 2 homens eram acusados de fazer parte de um grupo de extermínio que tentou matar 4 pessoas no ano de 2013. A repórter Débora Oliveira tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, Débora. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Olha, Amanda, o julgamento acabou cedo, pouco depois das 3 horas da tarde. Os 3 réus foram absolvidos. São eles os PMs Fabrício Eleutério e Diego de Almeida e o vigilante Márcio Silvestre. Os 3 eram acusados de integrarem um grupo de extermínio que tentou matar 4 pessoas no ano de 2013 em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Tanto que os 3 também foram absolvidos do crime de formação de quadrilha. Foi o próprio promotor de justiça que pediu pela absolvição dos réus porque disse que não tinham provas suficientes no processo que justificassem aí a condenação. Mas o PM Fabrício Eleutério, que está preso por causa da chacina de Osasco, vai permanecer cumprindo pena em regime fechado. Débora Oliveira, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Débora. O Rede TV News acompanha o drama de um jovem de Belo Horizonte que, mesmo com o risco de morte súbita, teve de aguardar quase 2 meses na fila do SUS pelo procedimento que podia salvar a vida dele. Após a reportagem, ele conseguiu atendimento. O sentimento na casa do Alexander é de alívio. O jovem de 21 anos está curado de uma arritmia grave no coração. Emoção, né? Muito tempo fora de casa e eu não tenho nem explicação. No mês passado, o Rede TV News mostrou o drama da família. Alexander sofreu 4 paradas cardíacas e mesmo assim teve que esperar quase 2 meses internado pelo procedimento que salvaria a vida dele. O único hospital de Belo Horizonte que faz o exame pelo SUS alegou que não tinha vaga. Bate um certo medo, né? Porque eu posso dar uma parada e não voltar de novo. Foi muito ruim, eu fiquei muito aflito. A angústia é muito grande. O curioso é que quando a liberação saiu, a mãe ficou ainda mais preocupada. Eles falaram que esse procedimento é o seguinte, que eles param o coração da pessoa, entendeu? Aí eu falei, ai meu Deus, a gente lutando para conseguir, né, o procedimento. Agora vocês vão parar o coração do meu filho para depois trazer de volta. Isso vocês não conseguiram. O Alexander recebeu alta um dia depois do procedimento médico. Agora tudo voltou ao normal. Ele já foi liberado até para voltar a jogar futebol, uma das maiores paixões da vida dele. Este vídeo foi gravado pelos amigos do time quando Alexander ainda estava internado. Agora todos têm motivos para comemorar. Os amigos, a família e, é claro, o Alexander. Para ele, é como se tivesse nascido de novo. E agora é fazer diferente, né? Aprender a dar valor à vida, as coisas que eu deixei de fazer, eu posso estar fazendo agora. Acabou, graças a Deus. Agora é só alegria, ele tá aí. Agora é só seguir em frente mesmo. Que bom, né? Mudando de assunto, a crise diplomática entre Estados Unidos e Turquia fez a moeda turca despencar e afetou as principais bolsas de valores do mundo. Os detalhes com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Fábio Borges. A moeda da Turquia sofreu nesta segunda-feira a maior desvalorização da história frente ao dólar, uma queda de 9%. A lira turca já acumula neste ano uma queda de 40% em relação à moeda americana. A instabilidade cambial na Turquia afetou bolsas de valores na Ásia, Europa e Estados Unidos. Para acalmar o mercado, o Banco Central turco injetou 6 bilhões de dólares no sistema financeiro do país, com o objetivo de garantir a liquidez dos bancos e frear a desvalorização monetária. Este economista explica que há basicamente 2 motivos para a crise financeira na Turquia. Uma delas, ao longo termo, é a alta inflação e a baixa confiança sobre políticas econômicas adotadas pelo presidente turco, antes mesmo das sanções impostas pelo Donald Trump. Mas é claro que os anúncios de Trump na última semana também ajudaram a piorar a situação. O valor da lira turca despencou frente ao dólar após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar na sexta-feira dobrar as tarifas de importação do aço e alumínio produzidos na Turquia. A medida foi uma retaliação da Casa Branca, que pede ao governo Erdogan para soltar um pastor evangélico americano que está preso há 2 anos, acusado de espionagem e terrorismo. A Turquia alega que o pastor Andrew Brunson ajudou o imã Fethullah Gulen, que está exilado nos Estados Unidos, a planejar o golpe de Estado de 2016.
À época, 265 pessoas morreram e quase 1.500 ficaram feridas. O complô, no entanto, falhou ao tentar derrubar o presidente Tayyip Erdogan. Nesta segunda-feira, Ankara aumentou ainda mais a tensão diplomática com os Estados Unidos ao criticar Donald Trump. Mesmo sendo o presidente, ou seja quem for, você não pode acordar e anunciar que impôs novas tarifas sobre o aço. Países ao redor do mundo tomam essas decisões com base em cálculos que devem ser consistentes. Depois dessas medidas, será que a comunidade global vai continuar confiando nele? O presidente turco também lembrou que os Estados Unidos e Turquia são aliados na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas acusou os americanos de quererem dar uma facada nas costas dos turcos. Primeiro você se torna um parceiro estratégico, depois você atira no pé do seu parceiro? Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E aqui no Brasil não foi diferente. A moeda americana disparou hoje e encerrou o dia valendo R$ 3,89. Na máxima do dia, chegou a ser negociada a R$ 3,92. O dólar turismo chegou a ser vendido em algumas casas de câmbio por R$ 4,31. Já com imposto sobre operações financeiras. 5 dias depois de serem encontrados em 2 embarcações de madeira à deriva no mar Mediterrâneo, um grupo de imigrantes ainda espera que algum país da Europa os receba, depois de Itália e Malta recusarem, nesta segunda-feira, os apelos de entidades de resgate. Os detalhes com o correspondente Peterson Isidoro. Adultos e crianças ainda recebem cuidados médicos no interior do barco Aquarius, que localizou o grupo à deriva. 141 pessoas estavam em 2 embarcações de madeira, entre eles um recém-nascido. Nesta segunda-feira, a ONG SOS Mediterrâneo, que opera o navio de resgate em conjunto com os Médicos Sem Fronteiras, publicou em seu Twitter que a Itália e Malta recusaram receber o grupo no fim de semana. Hoje, os governos da Tunísia e da Líbia também disseram que não irão aceitar os imigrantes. A maioria fugiu da Eritreia, país onde o recrutamento militar é obrigatório. O restante veio da Somália, um dos países mais pobres do mundo. A situação deles no momento do resgate era crítica. Não havia comida e nem água na embarcação improvisada onde eles foram encontrados. A crise migratória tem dominado os encontros entre alguns dos principais políticos aqui da Europa. Países como Alemanha e Espanha prometem apresentar um plano anti-xenofobia na próxima reunião da União Europeia, que acontece no mês que vem na Áustria. Mas antes, será preciso encontrar uma solução para este novo grupo de imigrantes resgatados no Mediterrâneo. Portugal pode ser o destino deles. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. Parece que grande parte da branca e civilizada Europa não aprendeu nada com o nazismo nem com a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma vergonha. Subiu para 69 o número de mortos na explosão de um depósito de armas em Idlib, na Síria. 17 eram menores de idade. Cerca de 60% da província é dominada pelo grupo extremista ligado à Al-Qaeda Hayat Tahrir al-Sham. Até 2015, Idlib era controlada por rebeldes contrários ao regime do presidente Bashar al-Assad, que tenta retomar a região. As buscas por sobreviventes continuam. Este vídeo mostra a emoção das equipes de resgate ao retirarem um menino e uma bebê com vida dos escombros. Segundo as Nações Unidas, pelo menos 134 pessoas, incluindo muitas crianças, morreram durante o final de semana em Idlib. Centenas de pessoas participaram em Saada, no norte do Iêmen, do funeral coletivo de 40 crianças mortas num ataque aéreo realizado pela coalizão árabe contra rebeldes Houthis na semana passada. O grupo controla a região de Saada desde 2015. A ONU condenou o bombardeio e pediu uma investigação independente. 52 pessoas morreram no ataque.
No Afeganistão, o ministro da Defesa afirmou hoje que mais de 100 policiais e soldados morreram nos últimos 4 dias em ofensivas contra o Talibã. 20 civis também foram mortos. Subiu para 436 o número de mortos no terremoto de magnitude 6,9 que atingiu a ilha de Lombok, na Indonésia, no domingo passado. Equipes de resgate continuam o trabalho para a retirada de corpos dos escombros. Nesse final de semana, você acompanhou aqui na tela da Rede TV as emoções da Premier League. Renato Cenice, nosso correspondente em Londres, conta como foi a primeira rodada do melhor campeonato de futebol do mundo. Que tal começar a Premier League fazendo 2 gols? É um início fantástico para ele. É um garoto que eu trouxe a temporada passada do Brasil e fizemos tudo o que podíamos para trazê-lo para o nosso clube agora. E Richarlison não foi o único brasileiro que começou bem. William, titular no Chelsea, deu passe para Kanté fazer o primeiro gol na vitória por 3-0 contra o Huddersfield. Jorginho, naturalizado italiano, fez gol logo no seu primeiro jogo de Premier League. E que tranquilidade para bater o pênalti. Ele sempre bateu os pênaltis como fez hoje, eu não sei o porquê. Contusões, contratações e muita polêmica. Veja como foi o seu time na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians levou um susto no treino de preparação para o jogo contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Jadson deixou o campo mais cedo com dores musculares e vai ser reavaliado amanhã. O adversário não traz boas recordações ao timão. Nesse final de semana, os paulistas perderam em Chapecó pelo Brasileirão e de virada. Marquinhos Gabriel até abriu o placar. Só que o Cássio estava super desatento e pegou essa bola fora da área. Ele até tentou discutir com o juizão, mas não adiantou nada, viu? Falta marcada e o Diego Torres mandou na gaveta. Acho que serve de aprendizado, lógico, ninguém gosta de perder, mas não tem muito tempo para ficar choramingando. O juiz ainda foi crucificado pelos corintianos por não ter marcado essa falta no Gabriel. Nós temos um árbitro aí que está aí dentro para levar o jogo. Eu acho que foi falta no último lance, antes do gol da Chapecoense em cima do Gabriel no meio campo, ele não deu. Então assim, tem um árbitro para seguir o jogo, nunca falo sobre arbitragem, não vou dizer se estava certo ou não ele. A gente explica que logo depois que o Gabriel caiu, a jogada continuou. O Cássio deu uma falhada básica e o Dofo completou, 2-1 Chapé. A diretoria do Santos, que também não vive uma fase muito boa, já negocia um reforço. E é do Brasil, tá? Júnior Brandão, do Atlético Goianiense, que é o atual artilheiro da Série B. Tudo porque a situação tá feia no Peixe. O time perdeu pro Atlético Mineiro por 3-1, com direito a 2 gols do Ricardo Oliveira. Tivemos a chance de fazer o 2-1 com o Rodrigo, tivemos a chance de fazer o 2-1 com o Dodô, e tivemos um pênalti que eu tive o cuidado de analisar lá dentro e conversar com o Gabriel. Um pênalti claro que geralmente as arbitragens dão. No São Paulo, apesar da liderança, o técnico Aguirre quer continuar reforçando o time e pediu a contratação de Jorge Moreira. O paraguaio é lateral direito e joga pelo River Plate da Argentina. Enquanto ele não chega, a galera tá dando conta do recado. O Tricolor venceu o Sport por 3-1. Um dos gols marcados foi pelo Diego Souza, que foi aplaudido pela torcida pernambucana e retribuiu o carinho. Depois do jogo, o técnico do Sport, Claudinei Oliveira, pediu demissão. Estou entregando o cargo de treinador do Sport Clube do Recife, tá? Estou pedindo demissão. As coisas, infelizmente, não estão acontecendo, não é por falta de trabalho, vocês estão lá no dia a dia. O Palmeiras perdeu o Scarpa e o Everton contundidos, mas fez a lição de casa e passou pelo Vasco por 1-0 com um gol de Daverson. O mesmo placar do Flamengo, que passou pelo time reserva do Cruzeiro e garantiu a vice-liderança do Brasileirão. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, virou réu pela primeira vez na Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro aceitou denúncia do Ministério Público. Mantega é acusado de receber propina para beneficiar diretamente empresas do grupo Odebrecht, como a Braskem, com edição de medidas provisórias. É hora da previsão do tempo com a Luciana Camargo.
Olá, boa noite. Ele voltou a predominar, o ar seco vai predominar em boa parte do interior do país, agora no comecinho da semana. Ele vai deixar a umidade relativa do ar um pouco baixa, em torno de 20%, situação de emergência em alguns pontos do centro-oeste, sudeste e até do nordeste do país. No meio da semana, uma nova frente fria vai chegar, vai mudar um pouco a situação, aumentar a umidade em alguns pontos dessa região, mas não vai ser aquela frente fria forte, não, que vai provocar chuva como as últimas frentes frias provocaram. Só vai ficar um pouco melhor para a gente respirar. Vamos dar uma olhadinha lá no sul do país, porque por lá essa frente fria já está atuando, já mudou o cenário. Amanhã há previsão de pancadas de chuva para todo o estado gaúcho e oeste de Santa Catarina. Nessa área em laranja, muita nebulosidade, mas ainda não chove. E nessa área em amarelo, no Paraná, o sol vai predominar. Falando em sol, vamos vir aqui para o sudeste, porque ele vai predominar em toda a região. Pode ser que a gente tenha um pouquinho mais de nebulosidade no leste de Minas e no Espírito Santo, mas não há previsão de chuva, não. Previsão de chuva a gente tem lá no centro-oeste para toda a faixa norte da região. Chuva em pontos isolados, principalmente na parte da tarde. Aqui no oeste do Mato Grosso, centro-oeste e sul do Mato Grosso do Sul, muitas nuvens no céu, mas não vai chover, não. Se chover, o que eu duvido, vai ser chuva bem fraquinha. Aí no mais, predomínio de sol. Vamos para o nordeste, porque por lá sim chove a qualquer hora do dia na região do Recôncavo Baiano. Aqui no centro-sul do Maranhão, sudoeste do Piauí e extremo oeste da Bahia, pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente na parte da tarde. No mais, predomínio de sol. Na área em laranja, um pouquinho mais de nebulosidade, mas é o sol que vai predominar. Eu queria chamar a atenção para Pernambuco, porque 65% do estado, cerca de 120 cidades estão em situação de emergência por causa da seca. Não chove por lá. Dos 87 reservatórios, 19 estão em situação de colapso, atuando com menos de 3% da capacidade. Por que isso está ocorrendo? Porque as ondas de leste, que são os ventos úmidos que sopram do mar, não estão trazendo a chuva que deveriam trazer agora no inverno. Bem, vamos agora lá para o norte do país, porque por lá há previsão de pancadas de chuva em toda essa área em azul, inclusive no Tocantins. Falando em Tocantins, ontem, finalzinho de tarde, comecinho de noite, choveu em Palmas, que é a capital do Tocantins. Chuva fraca, pouca, 1 milímetro só, mas choveu. E o que causou essa mudança no tempo? Essa chuva, né, que fazia 4 meses que não chovia por lá. A mudança na circulação dos ventos nas partes mais altas da atmosfera foi que provocou essa pancada de chuva. E como a gente viu no mapa, pode ser que chova amanhã e até quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros. O dia começa com 11 graus em São Paulo, 14 em BH e também em Porto Alegre. À tarde, os termômetros vão chegar aos 27 graus em Vitória, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, e 39 em Cuiabá. Eu espero que a sua noite de segunda-feira seja boa e que a sua semana inteirinha seja muito produtiva. A gente se encontra aqui amanhã. Tchau, tchau. A NASA informou que a sonda Solar Parker está funcionando normalmente e segue rumo ao Sol. O lançamento aconteceu ontem de madrugada no Cabo Canaveral, na Flórida. A sonda, que é do tamanho de um carro popular, vai suportar temperaturas altíssimas e chegar bem pertinho do Sol, a uma distância de apenas 6 milhões de quilômetros. Os cientistas querem estudar os ventos solares e tentar entender por que a atmosfera externa do Sol é mais quente que a superfície. A sonda vai realizar 25 voltas ao redor da estrela, em uma missão que só deve acabar em 2025. E o Rede TV News termina aqui. Uma ótima noite. Boa noite e até amanhã.